vocês, feliz sábado a todos. Louvado seja Deus pela sua presença. Eu louvo a Jesus porque sábado passado, nesse mesmo horário, eu estava no púlpito e hoje eu estou aqui novamente. E eu louvo a Jesus porque, pecador como sou, mas Deus ainda tem me usado para poder levar a mensagem de esperança e de salvação. Amém? Irmão, abrem a Bíblia de vocês no livro de Lucas capítulo 15. Lucas capítulo 15. A mensagem de hoje ela tem como título Reencontro. Reencontro. Imagine como vai ser alguns reencontros que a Bíblia nos descreve, que a Bíblia nos relata, como foi, como teve e assim como terá antes da volta de Jesus. Feche seus olhos, Lucas capítulo 15, feche seus olhos para falar com o nosso Deus. Soberano Deus, amado Pai, na Tua presença neste momento, Senhor, nos encontramos com as Escrituras abertas e graças te damos, Senhor, porque neste momento queremos ouvir a Tua voz. Pai poderoso, mais uma vez, abençoa a Tua igreja, o Teu povo, que o Senhor nos prepare, Senhor, para cada dia terminar a Tua obra, a Tua missão, e para que nós possamos aguardar o bendito retorno e ver Jesus voltando em nossa geração. Pai Santo, que neste momento o Teu Santo Espírito, Senhor, fale a cada um de nós. Que a mensagem, Senhor, venha de encontro às nossas necessidades e que nós possamos ser orientados não por mim, mas pelo Teu Santo Espírito, pelo o Criador do universo, que é Cristo Jesus. Cristo, Senhor Jesus, tudo isso nós te pedimos e já te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Irmão, reencontro, nós não poderíamos deixar de falar do filho pródigo, porque a gente sabe, a gente conhecemos muito a história e no final teve um reencontro que eu creio que vai ser um dos reencontros da eternidade. E no capítulo 15, versículo de 1, o 1 e o versículo 11, 12 e 13 diz assim: Disse-lhe mais, certo homem tinha 2 filhos. O mais moço dele disse ao pai: Pai, dá-me a parte do bem que me toca. Repartiu-lhe, pois, os seus haveres. Pouco dia depois, o filho mais moço, ajuntando tudo, partiu para um país distante e ali desperdiçou os seus bens, vivendo dissolutamente. Amém? Irmão, é interessante que a história essa parábola, a gente vê que esses 2 filhos representam o mundo, porque a gente vê um filho que foi obediente e um filho que foi desobediente, e esse pai, ele representa Deus, porque toda vez que você entra na igreja, mas quando você sai, o Pai Deus está ali sempre de braços abertos, aguardando o seu retorno. E a gente vê que esse filho não queria mais viver como o pai desejava, como o pai queria. E a Bíblia relata que ele disse: Pai, me dá o direito que eu tenho, porque agora eu quero viver da minha forma, da minha maneira. Irmão, e quando a gente decidimos achar que o nosso caminho é melhor, Deus, ele não vem, se interpõe e diz: não, você tem que fazer o que eu quero. Nós estudamos na lição anterior, todos nós temos o que? O livre-arbítrio, não é assim? Deus dá
o poder de eu e você escolher o que a gente quer. Porque se Satanás, antes dele virar o diabo, ele não tivesse a opção de escolha, ele seria anjo até hoje, não era assim? Mas como Deus criou a gente com livre escolha, o diabo, o Lúcifer, hoje virou Satanás, e a gente vê que o pai então deu tudo para o filho, repartiu o haver entre os dois filhos, e agora o filho foi viver da forma que ele achou que era melhor. No versículo 25, no versículo 19 em diante, diz assim: já não sou digno de ser chamado teu filho, mas trata-me como um dos seus empregados. Verso 20: levantou-se, pois, e foi para o seu pai. Estando ele ainda longe, seu pai o viu, encheu de compaixão, o correndo, lançou-se ao pescoço e beijou. Disse-lhe o filho: pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado seu filho. Mas o pai disse ao seu servo: travei depressa a melhor roupa, e vesti, e pondo-lhe um anel no dedo, e sandália nos pés. Trazei também o bezerro cevado, e matai, comamos, regozijamos, porque este meu filho estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado, e começaram a se regozijar. Amém? Irmão, que feliz reencontro, que alegria. Eu creio que para Deus não é diferente. Quando um filho sai, quando um filho vive, quando o filho apronta, quando o filho acha que tudo que é bom, mas quando aquele filho regressa, o pai não olha se ele está sujo, o pai não olha se ele está mal cheiroso, o pai não vai olhar para os seus pecados, mas a Bíblia diz que o pai disse, o pai logo de longe. Eu fico me perguntando, Deus sabe que este mundo está chegando ao final, Deus sabe que esse mundo não vai muito longe, e eu fico pensando, Deus vendo a hora, olhando para o relógio, para ver muitos filhos que vai voltar do mundo para os seus braços. Sabe por quê, irmão? Porque a Bíblia diz: eu tenho outras ovelhas que ainda não são desse aprisco, eu tenho outros, com certeza o Pai já vê a hora, já vê o momento de estar todo mundo reunido para ele voltar e encontrar como esse filho voltou, como esse filho viu que tinha errado, mas ele diz: só meu pai mesmo, por mais pecador, por mais ímpio, mas quando ele viu, a Bíblia diz que o pai o de longe, porque o pai já aguardava o retorno daquele filho ao seu lar. Amém? Irmão, vamos agora falar de um outro reencontro. Abrem a Bíblia no livro de Lucas, capítulo 1 e o versículo 28. Vamos ver um pouquinho aqui de outro filho que teve que sair do seu lar, mas teve um final feliz, teve um reencontro maravilhoso. Lucas, capítulo 1 e o versículo 28 nos diz assim: e entrando o anjo onde ela estava, disse: salve, agraciada, o Senhor é contigo, bendita és tu entre as mulheres. Ela, porém, ao ouvir essas palavras, turbou-se muito e pôs-se a pensar que saudação seria essa. Disse-lhe então o anjo: não temas, Maria, pois achaste graça diante de Deus.
Eis que conceberá e dará luz a um filho, ao qual porá o nome de Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai, e reinará eternamente sobre a casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. Então Maria perguntou ao anjo: como será isto, uma vez que não conheço homem algum? Respondeu-lhe o anjo: virá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. Por isso, o ente santo que de ti há de nascer será chamado Filho de Deus. Eis que também Elizabeth, tua parenta, concebeu um filho em sua velhice, e este é o 6º mês para aquela que era chamada estéril, porque para Deus nada será impossível. Disse então Maria: eis aqui a serva do Senhor, cumpra-se em mim segundo a tua palavra. E o anjo ausentou-se dela. Amém? Irmão, aqui a gente vê outra partida, e essa é a de Jesus. Jesus sabia que viria a este mundo morrer por nós. E a Bíblia diz aqui no livro de Lucas, capítulo 1, que o anjo chegou para Maria, o anjo Gabriel, e disse: Maria, você vai ter um filho. Maria não reconhecia muito, porque imagine, no passado, quando as mulheres tinham filho antes do casamento, o que aconteceria? Elas eram apedrejadas. E a gente vê que Maria, ela ficou grávida pelo Espírito Santo, como diz a Bíblia. Só que a Bíblia diz que José largou ela secretamente, com medo de o povo ver ela grávida e ele ser o culpado. Mas a gente sabia que tudo isso não foi Maria que adulterou, mas foi o Espírito Santo que desceu sobre ela, e ela ficou grávida de Jesus. E a gente vê agora, Jesus então agora teve que deixar o céu, porque Jesus se encarnou, e agora ele entra no ventre de Maria através do poder de Deus e do Espírito Santo, e agora ele passou o quê? 9 meses na barriga de Maria, e depois ele começou o seu ministério. Depois ele cresceu, depois ele virou adulto, e assim o ministério de Jesus foi um ministério compreendido por cada um de nós. Mas, irmão, chegou o tempo de Jesus, depois de cumprir a sua missão, cumprir a sua tarefa, Jesus pegar e agora voltar para casa. Jesus regressar, Jesus voltar para o seu cargo. E vamos lá para o livro de Marcos, capítulo 16, Marcos, capítulo 16, onde a gente vamos ver aqui um pouquinho de quando Jesus estava retornando para o céu, para o seu lar de glória. Amém ou misericórdia? Amém. Marcos, capítulo 16, e o capítulo 19 e 20 diz assim: ora, o Senhor, depois de ter falado, foi recebido ao céu e assentou-se à direita de Deus. E eles saíram e pregaram por toda parte, cooperando com ele o Senhor e confirmando a palavra com sinais que os acompanhavam. Amém? Agora vamos para Salmos capítulo 24. Salmos capítulo 24.
e o versículo de 7 a 10. Então a gente vê lá no livro de Marcos, Jesus, ele regressando, Jesus voltando para o céu. A Bíblia diz que ele foi recebido à direita de Deus. E Salmo capítulo 24 nos dá mais um vislumbre como foi essa chegada de Jesus na eternidade. Capítulo 24 e o versículo de 7 a 8, Jesus já estava pronto para entrar nos portais celestiais e diz assim: levantai, ó porta, as vossas cabeças, levantai-vos as entradas eternas, e entrará o Rei da Glória. Quem é o Rei da Glória? O Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso na batalha. Levantai, ó porta, as vossas cabeças, levantai-vos, ó entrada eterna, e entrará o Rei da Glória. Quem é esse Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos. Ele é o Rei da Glória. Amém? Irmão, Jesus então agora, ele sobe, ele depois do seu ministério, ele chega ao céu. E a Bíblia diz que de um lado tem um coro de anjos, de um lado tem muitos anjos, e agora os anjos, quando Jesus entra, os anjos pegam e diz: levantais as portas a vossas cabeças, para que entre o Rei da Glória. Então de um lado os anjos diziam, e do outro lado os anjos diziam: quem é o Rei da Glória? O outro dizia: é o Senhor forte e poderoso, o Senhor das batalhas. E no final todo num só coro diz: quem é esse Rei da Glória? É o Senhor dos Exércitos, ele é o Rei da Glória. Irmão, imagine agora a festa, imagine a alegria quando Jesus passou 33 anos, agora Jesus chega ao céu, agora Jesus, e eu creio que agora Deus ali, vendo Jesus agora chegando, mostrando ali o sinal de escravo, o sinal da vitória, o sacrifício que ele fez por mim e fez por você. E a gente percebe, irmão, que nesse momento aqui, Jesus ele não aceitou ser coroado como rei. Sabe por quê? Tem aquela música do pastor Fernando Iglesias que ele diz o quê? Falta você. E aquela música, irmão, ela é essencial. Sabe por que Jesus não aceitou aqui ser coroado nesse momento como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores? Porque a obra dele, a missão dele não estava concluída. Por quê? Porque quando o pai queria coroá-lo, nos escritos de profecia diz, ele falou assim: pai, ainda eu tenho muitos filhos longe do lar. E naquela ocasião, talvez se Jesus tivesse sido coroado, talvez nós aqui não tinha existido, porque naquele momento talvez ele já viria. Mas quando Jesus não foi coroado, é porque Jesus ainda viu além do futuro, que tinha muita gente que deveria ter sido alcançado. E isso, irmão, é porque a gente sabe que Jesus vai voltar com poder e grande glória. Mas Jesus, antes dele voltar, ele vai ter muita gente que ele precisa salvar. E eu gostaria de que vocês abrissem a Bíblia agora. Já estamos chegando ao final, no livro de Apocalipse, capítulo 9. Aqui vai ser outro reencontro bastante diferente desses dois encontros que a gente viu de reencontro. Apocalipse capítulo 7 e o versículo 9, do 9 ao 17, nos diz assim: amém ou misericórdia? Aqui vai ser quando os santos
estiver chegando nas mansões celestiais, o nosso reencontro com todos os salvos, diz assim: depois dessas coisas olhei, e eis uma grande multidão, que ninguém podia contar, de todas as nações, tribo, povo, língua, que estava em pé diante do trono e em presença do Cordeiro, trajando compridas vestes brancas e com palmas nas mãos. E clamava com grande voz: salvação ao nosso Deus, que está sentado sobre o trono, e ao Cordeiro. E todos os anjos estavam em pé ao redor do trono, e dos anciãos, e dos 4 seres viventes, e prostraram-se diante do trono sobre esses rostos, e adoraram a Deus, dizendo: amém, louvor, glória, sabedoria, ação de graça, honra, poder, força ao nosso Deus pelo século do século. Amém. E um dos anciãos me perguntou: este que traja as compridas vestes brancas, quem são eles e da onde vieram? Respondi-lhe: meu Senhor, tu sabes. Disse-me ele: estes são os que vêm da grande tribulação, lavaram suas vestes e branquearam no sangue do Cordeiro, e por isso estão diante do trono de Deus e o servem de dia e de noite no seu santuário. E aquele que está assentado sobre o trono estenderá o seu tabernáculo sobre ele. Nunca mais terá fome, nunca mais terão sede, nem cairá sobre ele o sol, nem calor algum, porque o Cordeiro que está no meio, diante do trono, os apacentará e os conduzirá às fontes das águas da vida, e Deus lhe enxugará dos olhos toda lágrima. Amém? Agora vai para o capítulo 15 e o versículo 2. Capítulo 15 e o versículo 2 diz assim: amém? E vi como que um mar de vidro misturado com fogo, e os que tinham vencido a besta, a sua imagem e o número do seu nome, estavam em pé junto ao mar de vidro, e tinha a harpa de Deus. Amém? Irmão, aqui nós vemos o reencontro do salvo. Aqui a gente vê, João descreve a característica. Alguns dos anciãos, lá no céu existe o trono de Deus e 24 tronos, onde tem 24 anciãos assentados. E um disse para Jesus: quem são esses? Da onde eles vieram? E ele diz: tu sabe, eles vieram da grande tribulação. A Bíblia diz que são o quê? Inumeráveis. Sabe por quê, irmão? Porque as pessoas que vão se salvar vão ser muito. A Bíblia diz que os perdidos é como a areia do mar, mas os salvos também. Você viu aqui que João descreveu que não se podia contar. E você vê que os remidos, João descreve eles no mar de vidro. Os remidos vão estar ali diante do trono de Deus. Ali vai ter a árvore da vida, e ali a gente vamos viver com Cristo por toda a eternidade. Irmão, e eu quero aqui destacar aqui no livro Eventos Finais só um pouquinho como vai ser esse reencontro na eternidade. E aqui eu gostaria de ler na página 165, na página 165, o reencontro do salvo quando estivermos no céu. Diz assim: todos saem do túmulo com a mesma estatura que tinha quando ali entraram. Se você morreu com 1,20 m, 1,80 m, 2 metros, a gente vai sair da sepultura com essa estatura. Adão, que está em pé entre a multidão dos ressuscitados, é de grande altura e forma majestade. Adão vai estar ali com 4 metros de altura, aproximadamente. A gente vamos olhar e ver aquele homem ali alto. Imagine
ele à altura e ele olhando assim, lá para baixo, para ver os seus filhos, os seus entes queridos. É de grande estatura e forma majestosa. É estatura um pouco menor que o Filho de Deus. Claro que Deus vai ser um pouco mais alto do que nós. Apresenta assinalado contraste com o povo de geração posterior. Basta esse aspecto para revelar a grande degeneração da raça. Todos, porém, surgem com a vivacidade e o vigor da eterna juventude. Ninguém, irmão, vai estar lá no céu dizendo: ah, eu estou cansado, eu estou com dor de barriga, estou com dor de cabeça. Lá não vai ter, porque lá a gente vamos ter a vivacidade e vigor da eterna juventude. Restabelecido a árvore da vida, nós vamos ser levados à árvore da vida. No Éden, há tanto tempo perdido, os remidos crescerão, tá vendo? Você que aqui tem estatura baixa, você aqui que não é tão alto, lá diz que a gente vamos crescer à altura completa da raça, porque a gente vê que por causa do pecado o ser humano foi diminuindo. Adão de 4 metros, depois os antediluvianos de 2 metros, depois do dilúvio de menos de 2 metros, e hoje nós temos anão de 50 centímetros. E lá no céu, tudo isso, irmão, vai ficar para trás, porque aqui diz: restabelecida a árvore da vida, no Éden há tanto tempo perdido, os remidos crescerão até a estatura completa da raça em sua glória primitiva. Imagine, nós não vamos ter mais problema em ser pequeno, não vamos ter problema mais ali com cabelo grande, talvez, porque talvez vai crescer até um certo ponto e vai continuar. Lá ninguém vai ter ruga, ninguém vai ter pele manchada, lá ninguém vai ter, como é que se diz, nenhum tipo de traço que o pecado aqui fez com que a gente continuar, porque, irmão, nós somos bonitos, mas por causa do pecado, infelizmente a gente acaba sendo desteriorizado e acaba tendo um monte de coisa que nos faz a gente ficar um pouco mais avançado. E só para a gente concluir, e só aqui na página 167, a alegria, irmão, de reencontrar nossos queridos, nossos irmãos que se foram, diz assim: a cada lado do portão vemos uma comitiva de anjos, e ao pouco ele passarmos, Jesus diz: vinde bendito de meu Pai, possuir por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Aqui ele nos diz quem somos participantes de sua alegria. E qual é? É a satisfação de ver o trabalho de vocês, pais, e a alegria de ver que seus esforços, mãe, foram recompensados. Imagine, irmão, os escritos de profecia dizem: as mães e os pais que conseguirem levar seus filhos para o céu, eles vão ser agraciados com pessoas que levaram mais de 1 milhão de pessoas aos pés de Cristo. Se você conseguir levar pelo menos seus filhos à sua casa, você vai ser igualado a pessoas que levou milhões, porque teve pregadores aí, irmão, que levou mais de 1 milhão de pessoas aos pés de Cristo. Imagine a coroa desse cidadão. Imagine essa pessoa como vai estar brilhando. Mas se você levar pelo menos seus filhos, com certeza você vai ser igualado a quem levou milhões aos pés de Cristo. E aqui diz assim: aí estão seus filhos,
A coroa da vida está sobre a cabeça dele. Muitos daqueles filhos que chegarem lá, quando eles receberem aquela coroa, eles vão mostrar para suas mães, dizer: por causa de vocês é que eu estou aqui, porque a mãe lutou, a mãe trabalhou, fez o possível. Não só as mães, como também os pais se esforçaram para que seus filhos tivessem na eternidade. Amém? O maior dom de Deus é Cristo, cuja vida é a nossa, pois nos foi dada. Ele morreu por nós e ressuscitou em nosso favor, a fim de que pudéssemos sair da sepultura com glorioso companheirismo com os anjos celestiais, encontrar-nos com o nosso ente querido e reconhecer-lhe a fisionomia, pois a semelhança com Cristo não destrói a sua imagem, mas os transforma à gloriosa imagem dele. Irmão, que alegria saber que nossos entes queridos que se foi, como os pais, talvez mãe, meu pai que já se foi, vai fazendo quase 2 anos, talvez meus avós que eu não conheci, a Bíblia diz: no céu vamos ter surpresa, e muitos dos seus parentes, muitos amigos da gente que um dia estava conosco, como o irmão Valdivan, a sua filhinha, né, que se foi, com muitos da gente que já perderam tio e tia, perderam pai. Que imagina, irmão, que reencontro vai ser da gente ali poder chegar naquele lugar e ter a certeza de que nunca mais a gente vai nos separar. E é isso, irmão, que nos motiva. De meio a tudo isso aqui, nada se compara, porque a Bíblia diz: o que Deus preparou, olho nunca viu, ouvido nunca escutou e nem penetrou no nosso coração. Imagine quando você chegar no céu, você vai se beliscar várias vezes e dizer: será realmente que eu estou aqui? Será que é aqui mesmo? E Jesus vai dizer: vinde bendito, entrai na herança que está preparada desde a fundação do mundo. Irmão, e para a gente concluir, nos diz assim: todos os santos ligados aqui por laços familiares conhecerão ali uns aos outros. Nós que fomos separados uns dos outros, agora nos reúne para nunca mais nos separar. Imagine você agora ali conversando com Jesus, você ali olhando para o Mestre, para o Salvador, para Jesus que nós tanto ouvimos falar, e lá no céu a gente vamos poder ver face a face. Lá no céu a gente vamos poder contemplar. Você vai conversar com Adão, com Eva, com Abraão, com Daniel, vai conversar com Sara, com os discípulos, todas as pessoas que fizeram parte aqui e pessoas que a gente nunca viu, que viveram antes de nós, que a Bíblia não mencionou, estará no céu para século sem fim. Amém. Irmão, esse é o meu desejo, essa é minha alegria de morar com Jesus, que nós possamos, irmão, viver aqui nessa terra, mas fazemos plano para estar no céu. Irmão, tudo isso aqui é passageiro, tudo isso aqui vai passar, tudo isso aqui vai ficar. E se eu e você tivermos tempos ainda, irmão, que nós gastemos tempo na obra do Senhor, que a gente gastemos tempo não somente para os nossos benefícios, para os nossos gostos, mas para espalhar a mensagem, para que outro, mesmo que você não conheça, mas muitos vão chegar e dizer: por meio de Cristo e por meio de você, hoje eu estou aqui na eternidade. Que Deus te abençoe, que Deus nos abençoe, e que essa seja a nossa oração, de vivermos aqui, como diz o hino, com os pés na terra,
mas com os olhos no céu. Que Deus nos abençoe. Vamos ficar de pé e vamos louvar ao nosso Deus. Obrigado pela história. No céu há muitas coisas que eu anseio ver. Suas mil belezas, glórias e esplendor. Mas antes de fluir de tais delícias do prazer, primeiro quero ver meu Salvador. Primeiro quero ver meu Salvador. Sim, antes dos queridos ao redor. E então por longos dias, que doces alegrias, mas quero ver primeiro o Salvador. As ruas de ouro eu quero ver o brilho dos portais, eu quero ver os passos celestiais. A árvore da vida é um lindo rio do Senhor, mas quero ver primeiro o Salvador. Primeiro quero ver meu Salvador. Sim, antes dos queridos ao redor. E então por longos dias, que doces alegrias, mas quero ver primeiro o Salvador. Eu quero ver uma mãe estar com ela no jardim, lembrar dos dias idos com amor. Queridos, quero ver os quais partiram antes sim, mas quero ver primeiro o Salvador. Primeiro quero ver meu Salvador. Sim, antes dos queridos ao redor. E então por longos dias, que doces alegrias, mas quero ver primeiro o Salvador. Que essa seja a nossa oração, de viver neste mundo aqui só mais por alguns dias, de viver aqui não muito mais, porque, como diz o hino, primeiro eu quero ver meu Salvador. Oremos ao nosso Deus. Santo Deus, misericordioso eterno Pai, quão bom, Senhor Deus, falar do teu amor. Quão maravilhoso, Senhor, pensar nas coisas que o Senhor tem preparado para nós. Só de falar, Senhor, já nos dá vontade de sairmos daqui e viver para sempre com o Senhor. Senhor, eu sei que ainda nós temos uma missão aqui nesta terra. Eu sei que a sua missão terminou há 2000 anos atrás. O Senhor completou e foi terminar também a missão por cada um de nós. E que nós aqui nessa terra, grande Deus, possamos também lutar, batalhar e levar esse evangelho até os confins da terra. Santo Deus, ainda tem muitas pessoas a ser alcançadas. E hoje o Senhor nos convida a irmos para a seara, para trabalhar em prol da nossa família, dos nossos vizinhos, dos nossos parentes e interceder por aqueles aonde a gente não podemos chegar. Pai poderoso, sabemos, Senhor, que este mundo está chegando ao final. Sabemos, Senhor, que o relógio lá no céu já está marcando quase meia-noite e o Senhor já está prestes a deixar suas roupas de sacerdote, vestir suas roupas de rei e vir vitorioso, vencendo como o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores.
Senhor, que nós possamos nessa terra estar preparados. Meu Deus, que nada venha tirar o foco da nossa vida. Que nada nessa terra, Senhor, venha nos afastar dos teus caminhos. Mas que cada dia a gente possamos, Senhor, buscar o teu reino e a tua justiça. Santo Deus, reveste nesta manhã com o poder do teu Santo Espírito. Reveste-nos, Senhor Deus, para sairmos com ousadia, com poder e testemunhar, Senhor, a esses 4 cantos, para que o Senhor, ó Deus, não demore, porque, ó Deus, nós só vê nessa terra choro, a gente só vê, Senhor, angústia. A gente não temos prazer, Senhor, em edificar a casa neste mundo. Nós não temos prazer, Senhor, de viver aqui, porque não temos proteção dessa terra, não temos segurança, e a única que temos é de Cristo Jesus. Pai poderoso, entregamos as nossas vidas e te pedimos, querido Jesus, volte logo. Ora, vem, Senhor Jesus, nós te oramos em nome de Jesus. Amém. Que Deus nos abençoe e quarta-feira, domingo, amanhã, aguardamos você aqui para mais uma mensagem e por mais um encontro com Jesus. Que Deus nos abençoe.